primeira pergunta que nós precisamos fazer para o nosso próprio coração é: por que usar parábolas? Por que a gente usa parábola? Essa tem que ser a primeira pergunta que a gente faz, né? Por que os textos usam as parábolas? Por que elas eram aplicadas nas mensagens que Jesus ministrava? Muita gente vai dizer o que está aqui dentro do balãozinho, né? Que Deus sempre torna as coisas mais simples, que Jesus usou parábolas enquanto ensinava as multidões, porque ele usava coisas da vida diária. Ele falava da chuva, falava da plantinha, falava da moeda, falava da ovelha, da realidade daqueles homens. Muita gente vai pensar dessa forma e vai ensinar dessa forma, que a parábola era usada por Jesus para facilitar a comunicação, para que Jesus pudesse se aproximar das pessoas simples. Será que isso é verdade? Será que esse é o real motivo pelo qual Jesus usava as suas parábolas? Não, isso não é verdade. É fake news, ok? Não é verdade. Não é por isso que Jesus usava as parábolas. Ele não contava histórias porque as histórias são fáceis de assimilar. Não é esse o comportamento de Jesus, não é esse o método que ele utilizava. Na verdade, Jesus tinha um propósito específico quando utilizava as parábolas. E esse propósito que ele tinha, certamente não era tornar as verdades espirituais mais fáceis de se entender. Mas não era mesmo. Não era isso que ele queria. Parábola não é fácil. Entendeu? Precisamos colocar isso na cabeça. Ao contrário do que muita gente pensa, parábola não é uma coisa fácil. Inclusive, os próprios apóstolos que seguiram a obra de Deus, seguiram na igreja, liderando as comunidades por todo o mundo, eles não seguiram essa prática, eles não usavam parábola. Você não vai encontrar parábola nas cartas de Paulo, nem nas epístolas de Pedro, nem nas epístolas de João, nem no livro de Atos. Se fosse um método tão infalível assim, tão impactante, tão verdadeiro, tão real, se fosse realmente uma forma de ensinar a verdade, nós teríamos que nos perguntar aqui por que os apóstolos não deram continuidade a esse ensinamento. Por que eles não continuaram? Se era tão fácil. É óbvio que eles não continuaram porque não era fácil. Né? Não era mesmo. Diante disso, diante desse fato, dessa constatação, por que é errado dizer que Jesus usou parábolas? Ah, Leclerc, eu acho um absurdo parar aqui para assistir esse vídeo e ver você falar essa aberração, porque eu acho as parábolas uma metodologia incrível. Acho que as parábolas é um jeito fácil de ensinar. Acho que todo mundo entende parábola, criança, jovem, velho, o intelectual, a pessoa comum. A parábola toca no coração de todas as pessoas. Como é que você pode vir aqui ensinar um absurdo desse? Eu vou desligar agora. Não, calma. Não desliga, não. Preste atenção, leia os textos, coloque a sua cabeça para funcionar. Por que é errado dizer que Jesus usou parábolas para tornar as verdades espirituais fáceis? Bom, vou apresentar alguns fatos para você nas Escrituras. O primeiro deles é o fato de que os discípulos de Jesus, que andavam perto dele, e tem esse nome de discípulos, porque eles estavam sendo treinados por Jesus, esses discípulos não entendiam as parábolas. Não entendiam. Jesus contava a historinha legal, com todos aqueles personagens, com todos aqueles acontecimentos, e os discípulos não entendiam. Eles precisavam que Jesus ensinasse a eles e que Jesus revelasse o significado da parábola, até os mais íntimos. Então você tem as passagens aí para você ler depois, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, e do Evangelho de João, capítulo 16, onde os discípulos são ensinados depois por Jesus, porque eles não conseguiam entender diretamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção. Se fosse tão fácil, tão simples, os discípulos teriam dito: nossa, como Jesus é claro, né? Como Jesus fala bem, como Jesus alcança o nosso coração,
como Jesus usa exemplos ótimos, mas eles não disseram isso, pelo contrário, eles não entendiam nada. Mestre, a gente não entende o que você está falando, pelo amor de Deus. Jesus diria assim, pelo amor de mim, explica para gente. Então, não era tão simples assim. Mas não era mesmo. Diante dessa constatação, então nós que estamos aqui meditando na Bíblia, temos que aceitar o fato de que as parábolas exigem muito do nosso pensamento. Para você estudar a parábola, você tem que se esforçar e tem que perguntar para a Bíblia até que ela responda, que é uma coisa que muita gente não faz, né? A gente precisa fazer a meia-culpa, né? Quantos professores de escola bíblica nas suas igrejas estudam na véspera, estudam no dia, leem na hora? Quanta gente prepara a pregação faltando 10 minutos para começar o culto? Por que você fez isso? Porque eu não tive tempo, a minha vida foi difícil, foi enrolada, foi conturbada. Aí sobe no púlpito, abre a Bíblia e aí não tem nada para dizer. Por que não tem nada para dizer? Porque exige esforço, exige dedicação, exige um tempo reservado para isso. Estou lendo lá a parábola do samaritano, do filho pródigo, do juiz iníquo, dos trabalhadores da última hora, da dracma perdida, das virgens. Essa parábola vai ser boa, hein? Vou até falar aqui pertinho. Prepare-se para a parábola das virgens loucas. Nós também vamos ficar loucos com essa parábola. As parábolas mexem com o nosso coração. Então, elas exigem esforço, exigem dedicação, exigem tempo. A gente precisa parar, sentar e fazer perguntas para o texto. E quem não pensa, quem não estuda, quem não medita, não vai conseguir. Mas não vai mesmo. Nem os discípulos conseguiram. Para eles entenderem, eles tinham que perguntar a Jesus. E aí Jesus, então, ia lá e explicava as parábolas. Essa verdade bíblica de que as parábolas não eram fáceis e exigiam perguntas e dedicação, essas verdades bíblicas vão nos mostrar com muita clareza que Jesus queria ocultar a verdade para as multidões. Mais do que isso, ele queria ocultar a verdade para aqueles que não criam nele. Não criam nele. Então não adianta você que está aí na sua comunidade, na escola bíblica, na sua igreja, dizendo que eu vou contar aqui um monte de historinhas e essas historinhas vão encantar as pessoas, vão atrair, vão impactar os corações. Não tem história, não tem comparação, não tem ideologia, pensamento, filosofia, argumento que consiga mudar corações. Só Deus é que pode mudar corações. Quando a pessoa não crê em Deus, não crê em Jesus, não tem historinha que coloque dentro dela. Ela pode até dizer para você da boca para fora, é verdade, eu concordo, que coisa legal, mas ela não crê, não adianta. E o Evangelho, a Bíblia vai nos ensinar que a salvação do homem, a vida eterna, a reconexão com o Criador acontece pela fé. A Bíblia revela que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, como está escrito que o justo viverá pela fé. Esse texto está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia também diz que Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê. João, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia também diz que a salvação é pela fé e não por mérito humano, para que ninguém sinta orgulho de si mesmo. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus. Então, na verdade, primeiro tem que crer, para depois entender. Portanto, Jesus não falava claramente, não transmitia os seus ensinamentos com clareza, porque ele queria que os seus ensinamentos entrassem no coração, trouxessem refrigério ao coração dos que criam, e os que não criam, não. Ele queria que o significado ficasse oculto às mentes fechadas. Por isso também, diante do que nós estamos lendo,
É por isso também que nós não devemos nos esforçar para ensinar a Bíblia para os que não creem. Ah, não, Leclerc, agora você exagerou. Ah, pelo amor de Deus, agora eu fiquei até irritado aqui. Você está dizendo que eu não posso ensinar a Bíblia para os meus amigos, para os meus parentes, para as pessoas que eu conheço, para que elas creiam? Eu não posso? Não adianta, porque elas não creem. Será infrutífero. As mentes estão fechadas. Tá, mas e como é que eu falo de Jesus para as pessoas, Leclerc? Que absurdo! Eu estou há 50 anos na igreja, há 250 anos na igreja, há 1450 anos na igreja. Eu nunca ouvi um absurdo desse. O que eu devo fazer, então, com as pessoas que não creem? Eu devo fazer o quê? Ora, você deve testemunhar da sua fé. Falar de Cristo, como você se encontrou com Ele, como foi o novo nascimento, como Ele transformou a sua vida. E se essa pessoa, a partir do seu testemunho, tiver um encontro com Cristo, o que você faz? Ensina a palavra àquele que crê. Porque o que não crê vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Tá, mas e se eu crer? E se eu me encontrei com Cristo? Se eu nasci de novo? Bom, se Deus abriu a sua mente para a palavra, se a sua cabeça está aberta para receber, para entender, para ouvir a voz de Deus, então, aqueles que têm a sua mente aberta, o que vai acontecer com eles? Eles vão pensar seriamente nos textos e pedirão a Deus que os ajude a compreender. Essa coisa do pedir a Deus é exatamente o centro da questão. Como os discípulos amavam a Jesus e queriam servir a Jesus e servir a Deus, eles perguntavam. Eles procuravam o entendimento. Eles procuravam a explicação. Mas se eu e você não amamos o Senhor, então a explicação não nos interessa. A gente não pergunta nada para ninguém. Quantos cristãos aí que não leem a Bíblia nunca? E quando você começa a ensinar, eu já tive essa experiência, talvez você já tenha tido também, quando você começa a ensinar a Bíblia para as pessoas, elas reclamam. Ah, para que isso tudo? Para que esse ensinamento? Para que esse esforço? Para que esse trabalho não é necessário? Para que? Meu Deus do céu, o evangelho é simples. É porque os que não nasceram de novo, os que frequentam a igreja só pelo aspecto religioso, essa turma não quer aprender, não. Não quer aprender. Só quer ir lá para repetir coisas, normas, palavras, regras. Elas não quer aprender. Mas quem conhece Jesus, quem ama o Senhor, quem foi tocado pela palavra, esse deseja aprender o que a Bíblia está ensinando. Vai pensar seriamente, vai procurar, né, o ensinamento. Bom, diante disso, as parábolas ajudam os que amam o Senhor e que querem buscar o crescimento espiritual. Mas as parábolas impedem aqueles que não conhecem a Jesus de ter um entendimento maior sobre a verdade. Portanto, se você ama o Senhor, se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, se você se encontrou com Ele, o que vai acontecer? A palavra de Deus chegará até você. Deus fará com que a palavra chegue até você. Se você estava na sua casa orando, reclamando, Deus, mas a minha comunidade lá, a minha igreja está muito fraca, eu não entendo a Bíblia, eu tenho dificuldade, eu não consigo compartilhar a minha fé, você estava orando, de repente apareceu esse link na sua frente aqui da nossa reflexão. Ou esse link, ou um link de uma outra comunidade, ou de um outro líder, ou de uma outra escola, alguma coisa aconteceu, porque Deus envia a sua palavra para aquele que deseja aprender. Agora, se eu não desejo aprender, se eu não desejo conhecer Deus, então o que Deus faz? Bloqueia a sua palavra, impede que a palavra chegue. No Antigo Testamento, o que Deus fazia? Silenciava, não falava nada, não havia nenhuma mensagem de nenhum profeta em lugar nenhum. 20 anos, 30 anos, 40 anos, Deus ficava em silêncio. E no tempo de Jesus, o que acontecia? Parábola neles. Parábola na cabeça dele, ninguém vai entender nada. E hoje o que acontece? Confusão. Falsos mestres, falsas lideranças, falsas lideranças.
E aí nunca há clareza de pensamento. As parábolas exigem tanto de nós para captar o significado, por que as pessoas acham que as parábolas são mais fáceis de entender? Por que elas acham? E mais do que isso, se elas são mais difíceis de explicar, de utilizar, por que Jesus usou parábola? Por que ele não usou outra coisa? Estamos repetindo as perguntas para ter as mesmas respostas, não é? Para ter as mesmas respostas. Bom, primeiro, as parábolas parecem ser mais fáceis de entender porque nos textos tem a interpretação. Quando você lê a Bíblia, você lê o texto, Jesus contando e Jesus explicando. Aí você, facinho. Olha que coisa bonita, que coisa lúdica. Mas se não tivesse a explicação? E se Jesus não explicasse? Como é que ia ser? Nós jamais entenderíamos. Então, uma das coisas que faz com que as pessoas achem que as parábolas são fáceis é o fato de que a Bíblia já traz a explicação junto. Se não tivesse explicação, a turma ia sofrer. Certamente ia sofrer. Entendeu? Parábolas não são coisas fáceis. Parábolas não são métodos de facilitação para o aprendizado. Parábolas não são para conectar a verdade com as pessoas de todos os níveis sociais. Parábolas não são ferramentas de compaixão. Jesus falava assim para que todo mundo entendesse. Não. Parábolas são o quê? Parábolas são ferramentas que Jesus utilizou para não permitir que as pessoas entendessem as verdades que ele ensinava. E despertar no coração dos seus discípulos o desejo de aprender. Beleza? Bom, vamos imaginar que você está assistindo essa mensagem ao vivo ou na sua casa e você de repente vai dizer assim, poxa, Leclerc, eu quero aprender, o que eu faço? Eu quero aprender as parábolas e agora eu fiquei chocado com o que você falou. O que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é entender o princípio-chave do estudo, da leitura e da pregação das parábolas. Sempre tem uma história por trás da história. Toda parábola é contada porque havia alguma coisa acontecendo. Entendeu? Tem um diálogo, tem um debate, tem alguma coisa que Jesus está querendo transmitir, e aí ele conta a parábola para isso. O erro que a gente comete, normalmente, é tentar achar na parábola significado próprio. Esse é o erro. Então vamos lá, a parábola do semeador, que é essa que nós lemos hoje. A semente caiu na terra, a terra pedregosa, os espinhos, tem as aves. O que as aves significam? O que a pedra significa? O que a terra significa? Aí a gente fica procurando dentro da parábola, dentro da história, um significado qualquer. Aí você, quando acabar a restrição, vai sair da sua casa, vai para a sua igreja, ou vai para o seminário, ou vai para a escola bíblica, ou vai acessar um vídeo qualquer na internet, e alguém está falando sobre parábola, aí você liga a televisão lá, liga o site, ou entra na sala de aula, ou senta na igreja, e você ouve a pessoa ensinando sobre parábola, e aí você ouve a pessoa dizer alguma coisa relacionada ao texto da parábola, ao próprio texto. A terra significa isso. A ave significa aquilo. O céu significa aquilo outro. Aves representam forças malignas que avançam. Satanás é como uma ave, é como um pássaro gigante que vem voando para te pegar um corvo. Não, nada disso. As pessoas que não estudam, que não leiam a Bíblia, que não meditam, elas têm dificuldade de entender e ficam caçando significado. Fica caçando significado. Mas a Bíblia vai dizer que a palavra parábola é uma palavra grega, significa colocar de lado. Ou seja, não é central.
é um exemplo para elucidar alguma coisa que está sendo dita, ou que já foi dita, ou que será dita. Não posso achar um significado. Pega lá a parábola do samaritano, né? Um homem foi atacado por salteadores, aí veio o sacerdote, veio o levita e veio o samaritano. Aí começa a explicar, aquela estrada representa a vida. Aí você canta, nessa longa estrada da vida. Não, nada disso. Os salteadores representam os demônios. O sacerdote representa os falsos religiosos. Aquelas moedas que foram utilizadas para pagar representam o sangue de Jesus. Aí o cara começa, né? O cara, ele, ela, começa a viajar na interpretação, viajar, e a gente vai lendo, nossa, que coisa, que loucura, que palavra! Mas por que você faz isso? Por que você fala dessa forma? Porque você também está perdido, igual os caras que estavam ouvindo as parábolas pela primeira vez. A parábola nunca é o elemento central, né? Vamos voltar aqui à nossa leitura anterior, né? Eu não tenho que procurar o que significa, nem tenho que pensar, né? Nem tenho que pensar em algo centrado nela mesma. Ela é sempre uma ferramenta para elucidar o que está sendo dito, o que está sendo ensinado anteriormente. É para isso que a parábola serve, ok? Sempre é para isso que a parábola serve. Vamos pensar nessa parábola aqui, por exemplo, de Mateus capítulo 22. Eu não vou falar sobre ela hoje, mas essa parábola fala de um camarada que deu uma festa, convidou vários amigos, eles não compareceram, ele ficou aborrecido, então mandou que os seus servos saíssem pelas ruas, convidando as pessoas, aleatoriamente, qualquer um, convida, todo mundo está na rua. Já que os meus amigos não quiseram, então chama os outros. Aí vem os outros. Esses outros, quando chegam na porta da casa onde vai ter a festa, eles recebem uma roupa para entrar, uma veste, né? Uma vestimenta específica para aquela festa. Aí, depois que a festa já está rolando, com esse novo grupo de convidados, chega um outro convidado que ouviu falar que tinha uma festa, mas ele chegou atrasado. E como ele chegou atrasado, não tinha mais a veste. O que ele fez? Entrou na casa, sem ter se vestido adequadamente. E aí ele foi cobrado, confrontado, arrancado, porque apesar da festa ser aberta, é aberta, mas não é uma bagunça. Para participar tem que estar vestido de acordo, adequadamente. Aí alguém vai dizer o seguinte, alguém vai pegar esse texto e vai dizer o seguinte, que aquela veste representa a veste nupcial, representa o batismo nas águas. Se você não for batizado, está ferrado. O que a pessoa faz? Fica caçando significado no texto. Tá vendo? Aí você senta na igreja, lá na escola bíblica ou aqui na internet para ouvir a explicação, aí a pessoa vai dizer assim, olha, irmãos, eu penso, é assim que faz? Eu penso que essa veste significa roupa nupcial. Para mim, pessoalmente, significa o pacto. Para mim, pessoalmente, significa aliança. Aí o outro vai dizer, irmãos, enquanto eu estava estudando para pregar, para ensinar, o Espírito de Deus me revelou o significado dessa palavra. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo em casa, tinha uma mulher falando, e ela estava dizendo, o Espírito de Deus me revelou, Deus me revelou. Deus me revelou. Será que isso é possível? Será que realmente é possível que Deus revele coisas que a Bíblia não está dizendo? Claro que não. É fake news. É falso ensinamento. É engano. Está querendo te enganar. Ah, que isso, Leclerc? Rapaz, você bota areia em tudo. Você é muito mala. Tudo você diz que está errado, que não pode, que absurdo. Deixa as pessoas ensinarem, deixa as pessoas ser felizes.
Pode ser feliz, pode ensinar, mas não pode dizer coisas que a Bíblia não está dizendo. E quer saber de uma coisa? Eu vou te falar uma verdade. Não sou eu que penso assim, é a Bíblia que diz isso. A Bíblia vai dizer, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Está escrito na Bíblia que a própria Bíblia não possui textos de particular interpretação. Ou seja, ninguém pode interpretar o que quer. Diferentes significados, diferentes verdades, diferentes aplicações, isso não pode acontecer, isso é falso. A Bíblia está dizendo que não pode. A Bíblia também diz em 2 Pedro 3,16 que alguns textos de Paulo, por exemplo, das epístolas, são de difícil interpretação, que depende realmente de estudo, de dedicação. E Tiago vai dizer no capítulo 3 da sua carta que os que ensinam merecem toda a honra, porque é um exercício difícil e não é para qualquer um. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente vai à igreja para ouvir a mensagem. Não é para ser edificado só e ficar feliz. É para aprender. Aprender é necessário. Entende? Não posso pegar o texto e dizer, isso aqui eu senti de Deus. Eu senti, irmãos, enquanto eu estudava, senti que a dracma, na verdade, é o dom que você perdeu. É a dracma perdida. Quantas pessoas aqui nessa noite perderam o seu dom? Ele desapareceu. Você precisa encontrá-lo. Deus está dizendo, encontre. Vá atrás do seu dom. Vem aqui à frente. Eu vou orar por você se você está procurando por alguma coisa que você perdeu. Aí dá um significado maluco lá, que quase sempre, para não dizer sempre, tira Cristo do centro e coloca o homem no próprio centro. Bom, dito isso, vamos para o final da nossa reflexão de hoje, para a gente falar sobre a própria parábola que a gente leu, que é a parábola do semeador, que é a parábola que Jesus explica, e que a Bíblia também vai chamar de parábola base. Por que é parábola base? Porque é uma das primeiras que Jesus ensina. Alguns vão chamar essa parábola de parábola fundante. Jesus fala lá no Evangelho de Marcos que se os discípulos fossem capazes de entender a maneira como Jesus estava ensinando, eles conseguiriam entender todo o resto, toda a sua mensagem. Então ela é fundante porque ela revela o método que Jesus está aplicando. Qual é o método que ele está aplicando? Ele está dizendo o que para a gente? Primeiro, que só entendem as parábolas os que nasceram de novo e desejam entender, aprender e servir a Jesus. Segundo, que os que não entendem é porque não nasceram de novo, então também não interessa. Terceiro, é que entender exige esforço e perguntas. Tem que sentar lá do lado de Jesus e perguntar, Senhor, o que isso significa? Tem que abrir a Bíblia e estudar. Bíblia, explica para mim o que significa isso. Se nós pedirmos, Jesus vai explicar para a gente. Jesus explica. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, o mesmo capítulo, e vamos ver a explicação que Jesus dá para esta parábola do semeador. A partir do versículo 19, ele diz o seguinte: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo, está explicando que aquela parábola tem esse significado. Qual o significado? Que a semente lançada na beira do caminho é a semente arrancada pelo próprio inimigo. O Satanás vai lá e confunde a pessoa e distrai ela, coloca outras coisas para ela focar, oprime, mente, confunde, então aquela semente daquela palavra que foi colocada é arrancada, né? Você vai para o culto domingo, ouve uma palavra abençoada,
é animado por Deus, motivado a seguir em frente, e às vezes ainda indo para casa se aborrece, briga, reclama, entra numa crise, e aí o que acontece? Diante disso, diante dessa crise, dessa circunstância, o que acontece? Aquela mensagem é arrancada. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. O que significa? Que não houve novo nascimento também. A palavra está aqui, ó. Está aqui. Tem muito mais a ver com o sentimento, com o intelecto, do que com a mudança do interior. E aí, diante disso, as tribulações, as perseguições, as dificuldades da vida fazem com que essa palavra seja sufocada. Né? Você vai para o culto e aí o pregador vai lá e diz que Deus é bom, que tudo que Deus faz é bom. Aí você volta para casa, aquilo está na mente, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas o coração não renasceu. E aí vem um problema, vem uma crise, vem a doença, vem a dificuldade, e aí a pessoa pensa assim, não sei se Deus é bom, pelo menos não é para mim. Aí pronto, a palavra de Deus morre. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano da riqueza a sufocam. Olha, viu? Esse aqui tem outras prioridades na vida, e essas prioridades sufocam a palavra. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e esse dá fruto. É o que nasceu de novo. Pô, se Jesus não explicasse, a gente não ia entender. Mas não ia de jeito nenhum. A gente só entendeu porque Jesus explicou. Então, de novo, no versículo 19, a Bíblia diz: ouvir a palavra e não dar fruto torna a vida cristã estéril. Então, a palavra de Deus caiu, foi pregada e ensinada, mas não foi absorvida. Nos versículos 20 e 21, o que a Bíblia está dizendo? Que entender e concordar e até sentir não é suficiente, é preciso crer, porque senão o homem abandona a palavra. E no versículo 22, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que eu não posso amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Eu não posso ter outras prioridades. Não posso ter dois senhores na minha vida. Não posso servir a Jesus e ceder o meu coração para a morada de outras coisas. Não vai dar certo. Finalmente, no versículo 23, Jesus vai dizer que há uma boa terra. Existe o coração onde a palavra entra. E como é que a gente ia entender isso tudo se ele não nos explicasse, se ele não nos ensinasse? Jamais conseguiríamos entender dessa forma. De jeito nenhum. O que Jesus está ensinando para nós? Primeiro, os que nasceram de novo são produtivos. Os que nasceram de novo vão dar fruto. Os que nasceram de novo vão ouvir a Bíblia e vão colocar em prática. Por quê? Porque o seu coração é uma terra boa. São esses que vão ler o texto, que estarão orando, que darão seus testemunhos. São esses. É esses que nasceram de novo. Como é que a minha vida pode ser produtiva? De que maneira? Como é que eu posso me tornar uma terra que dá fruto? De que forma? Entendendo e colocando em prática o que eu aprendi, dizendo não para o mundo, para as influências, para a moral, para as coisas que o mundo tem para me oferecer. Viu? Como é que a gente sabe disso tudo? A gente sabe disso tudo porque Jesus explicou. Se Jesus não tivesse explicado, a gente não saberia. Bom, mas agora vem o ponto mais legal do texto. Né? Eu já falei em vários vídeos, em vários lugares, já compartilhei com muita gente que eu tenho uma história, né? Uma parte da minha vida eu vivi numa igreja pentecostal tradicional. E os cultos nas igrejas pentecostais são barulhentos, né? São extremamente agitados. E as pregações e os ensinamentos são emotivos. Os pregadores pentecostais, a maioria deles gritam, se mexem, são performáticos.
E essa frase que está no texto, que a gente vai citar agora, que é uma frase de Jesus, eu cansei de ouvir, principalmente para ser exortado, para ser chamado a atenção. O que Jesus diz no texto? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu me lembro muitas e muitas vezes dos pastores pregando no púlpito, batendo no púlpito, gritando, se mexendo, falando. E quando ele queria nos exortar, chamar a nossa atenção e dizer que a gente tinha que ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, o que eles falavam? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a galera, né? Uau! Como se essa palavra se referisse ao seguinte: se você tiver interesse, quem tem ouvidos, né? Quem está disposto, quem tem interesse, quem está afim, ouça. Se você tiver ouvido, ouça, preste atenção e faça, como se isso dependesse do homem. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem nasceu de novo, quem se encontrou com Cristo, quem ama o Senhor, ouvirá. Olha que legal, cara. Você tem que ter ouvido, porque pode ser que você não tenha. Não tem a ver com interesse, não tem a ver com vontade, não tem a ver com dedicação, tem a ver com novo nascimento. Quem não nasceu de novo está morto para Deus. Não tem ouvidos para ouvir. Não tem ouvidos para ouvir. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça. E aí, os discípulos que amavam o mestre e queriam entender, eles queriam entender. Então, eles iam em Jesus e falavam: pô, mestre, explica aí. E quando você está em casa lendo a Bíblia, aquilo te causa inquietação, o que você faz? Você volta para a Bíblia e você ora: Senhor, me explica aí. E quando você quer aprender mais, você procura uma comunidade onde a palavra é pregada. Quando você quer ensinar também, você procura uma escola onde a palavra de Deus é ensinada, porque você tem ouvidos e você quer ouvir. Agora, quem não tem ouvido não quer ouvir. Portanto, amigos e amigas da Verdade e Graça, as parábolas, elas separam o joio do trigo. Elas separam os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. Não foi isso que o profeta João Batista declarou? Ele veio para colocar o machado na raiz da árvore. Ele veio para separar, para limpar a eira. Jesus veio para fazer diferença entre o trigo e o joio. A palavra de Deus, né? Você está ensinando no culto, domingo, pregando, dando aula, falando, e aí para alguns ela diz tanto. Quantos irmãos choram, se alegram, agradecem a Deus, levantam as mãos, voltam para casa felizes. Para outros ela não diz nada. Nada. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Porque os ensinamentos do Senhor são para aqueles que o amam. Parábolas separam o que é frutífero do infrutífero. A palavra de Deus, ela separa o que dá fruto e o que não dá fruto. As parábolas são para os que nasceram de novo. Cara, que texto bacana. Que mensagem legal. Que mensagem verdadeira. Que mensagem importante para nós. Ter essa compreensão de que as parábolas são para os que nasceram de novo, para os que amam o Senhor, para os que temem a sua presença, para os que conhecem a sua essência, para os que desejam viver para Ele. Por isso que a escola bíblica está sempre vazia, não é? Quantas e quantas igrejas, quantas e quantas comunidades de fé enchem nos cultos, nos congressos, nos eventos, na música, mas a escola bíblica está sempre vazia. O seminário é sempre procurado por pouca gente, porque a palavra de Deus, ela toca no coração daqueles que amam o Senhor. Muitos que amam o Senhor, às vezes, não estão nem com a vida boa, não, estão com um monte de problemas. Estão vivendo crises, surtos, dificuldades, mas amam o Senhor e vão atrás do Senhor. Querem o Senhor, desejam o Senhor, querem aprender, perguntam, se interessam, anotam, têm dúvidas. Mas os que não amam o Senhor, que não nasceram de novo, eles não se interessavam, não se interessam
e jamais se interessarão pela palavra de Deus. Por isso que o estudo das parábolas é tão impressionante, tão impactante. Por isso que tem tanta gente que tenta transformar as parábolas numa coisa mística, numa revelação, num ensino especial. Não, não rola. Se você quiser entender o que a palavra de Deus diz, se o seu coração está inclinado para o Senhor, o que você vai fazer? Vai procurar, vai buscar, vai se interessar, vai perguntar, vai querer aprender e Deus ensinará.